Graça e paz, meus irmãos. Estava pensando, quando nós vamos incentivar alguém a começar a falar em outras línguas, essa pessoa começa a se perguntar e perpetua algumas dúvidas na sua mente. Uma delas é: será que se eu começar a falar em outras línguas, eu vou estar falando na carne? Será que se eu abrir a boca agora e começar a falar em línguas, eu vou estar blasfemando contra o Espírito Santo? Porque muitos têm uma visão distinta acerca do batismo no Espírito Santo. Muitos acreditam que o Espírito Santo irá tomar controle da sua boca, e você vai começar a falar em outras línguas, não tendo controle da sua fala, como se fosse algo semelhante a uma possessão. Então, quando você começa a incentivar alguém a ativar a sua fé e começar a falar em outras línguas pela fé, a mesma tem a visão de que ela vai estar falando na carne. Então essa pessoa fica com essa visão: se eu abrir a boca agora e começar a falar em outras línguas, eu vou estar falando na carne. De uma vez que essa mesma pessoa deveria ter a visão de que se eu começar a falar em outras línguas agora, eu vou estar falando pela fé. Em Marcos capítulo 16, de verso 17, Jesus disse: "E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios e falarão em novas línguas." Então é pela fé. Mas muitos têm um conceito de que eu vou falar na carne. Só que quando nós vamos analisar alguns textos na Bíblia que relata acerca da carne, exemplo, Romanos 8, de verso 8, Paulo diz: "Os que estão na carne não podem agradar a Deus." Nesse mesmo capítulo e nesse mesmo versículo de Romanos, no capítulo 8, Paulo não está falando de um comportamento carnal, mas Paulo está afirmando acerca de uma vida e uma natureza pecaminosa, uma natureza e uma prática constante da carne. Prova disso é quando nós vamos ler o próximo versículo. Romanos 8, de verso 8, Paulo diz: "Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós." Então, de uma vez que o Espírito do Senhor habita dentro de você, a sua natureza não é mais carnal. A sua natureza não é uma natureza pecaminosa. Jesus não veio somente te livrar da condenação do inferno, mas Jesus veio porque você estava morto espiritualmente, impossibilitado de se conectar com Deus através do seu espírito. E de uma vez que o seu espírito é recriado e o Espírito Santo passa a morar dentro de você, a sua natureza é espiritual. Você recebe a sua nova identidade e a sua nova natureza em Cristo. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, de verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em outros textos, o apóstolo Paulo vai abordar acerca de uma nova vida, de uma nova natureza. Efésios capítulo 2, de verso 1, ele vai dizer: "E vos vivificou, estando mortos em suas ofensas e pecados." Mas, Alexandre, antes de eu reconhecer a Cristo como o Senhor da minha vida, eu não estava morto.
E a interpretação desse texto não é acerca de uma morte física, porque é fato de que antes de reconhecermos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós estávamos vivos, porém vivos na carne, vivos em uma prática constante de pecado, vivos em nossas ofensas e em nossos delitos. E Jesus veio para nos vivificar no Espírito. Jesus veio para nos dar vida espiritual. Estávamos mortos espiritualmente e vivos na alma. É como se fosse zumbi, um morto-vivo. O seu espírito morto e o seu corpo e a sua alma em funcionalidade. Só que Jesus veio para nos dar vida em nosso espírito. E por isso que em Ezequiel, no capítulo 36, de verso 26, está escrito: Eu vos darei um novo coração, porei dentro de vós um novo espírito, tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Nós estávamos mortos espiritualmente. O pecado no Éden nos proporcionou a morte espiritual. Só que agora Deus ele está profetizando através do profeta Ezequiel de que ele viria, nos daria um novo espírito e colocaria dentro de nós o seu espírito, o Espírito Santo. E essa promessa é para os regenerados, para os nascidos no Espírito, para os tais que nasceram de novo. Então, se você tem um Espírito morando dentro de você, e se você está em Cristo, se você se tornou uma nova criatura, a sua natureza não é mais carne, a sua natureza é Espírito. E por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você que nasceu de novo, estar mais apto do que nunca para agora começar a falar em outras línguas pela fé. Não é pela carne, porque você não anda segundo as vontades da carne. Você anda segundo a vontade do Espírito e segundo os preceitos espirituais. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não tiver a natureza do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. Mas você que nasceu de novo, você que tem essa sede, essa vontade de começar a falar em outras línguas, o seu padrão não é mais carnal, o seu padrão não é um padrão mais de uma vida no pecado, uma vida na carne, mas é uma vida no Espírito, e você está mais do que apto para começar a falar em outras línguas. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que andam segundo os padrões da carne não podem se sujeitarem à vontade do Espírito de Deus. As obras da carne são umas, e os frutos do Espírito são outras. Aquele que não tem o Espírito Santo morando dentro de você, aquele que não nasceu da água e do Espírito e não se tornou uma nova criatura e não tem um Espírito vivo e que não recebeu um Espírito recriado da parte de Jesus, esse não tem possibilidade de falar em outras línguas, porque se esse falar em outras línguas, aí é na carne. Porque a carne não pode fazer as vontades do Espírito e o Espírito não pode fazer as vontades da carne.
De uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Alguém que anda nos preceitos da carne não pode se sujeitar aos preceitos do Espírito. Então agora eu te convido a começar a falar em outras línguas, de uma vez que você entendeu que você não anda mais segundo aos padrões da carne, mas você se encontra em uma nova natureza espiritual e você recebeu uma nova identidade em Cristo. De uma vez que o mesmo te vivificou, você ainda morto em seus pecados e em seus delitos. Pedro diz em Atos capítulo 2 que essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que ainda estão longe, para os que estão perto, isto é, para todos aqueles que o nosso Deus chamar. E se você está aqui até agora é porque você tem um desejo, porque o seu coração queima para ser batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te encher agora. Pai, eu oro no nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que comece a mover essas pessoas agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que encha essa pessoa agora, que se concentra na minha voz. Receba o batismo no Espírito Santo agora. Comece a falar em outras línguas agora, no nome de Jesus. João disse que batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Receba o batismo no Espírito Santo agora. Receba o fogo do Espírito agora. Comece a falar em outras línguas. Não deixe que o medo, a dúvida e a incredulidade bloqueiem você. Comece a falar em outras línguas. O Espírito Santo já está movendo você. Astere braçore combrandere braçore de becandaravasso. Aion brastore combrandere cavaram brostere combre sure de becandaravasso. Ambroste cambrondere candere braçore de becandaravasso. Espírito Santo, mais do teu fogo sobre essa pessoa. Continue falando mais. Quanto mais você fala, mais o Espírito Santo enche você. Quanto mais você fala, mais o Espírito Santo te enche. Abra bem a sua boca e o Senhor a encherá. Fale mais, flui mais, continue falando. Você que não está falando, comece a falar agora. Você que já está falando, continue a falar. O Espírito Santo está enchendo você. Antere braçore combrandere sore cambrandere sore rebecandaravasso. Fogo de Deus sobre você agora. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo sobre você. Continue falando, continue falando, continue falando. Mais Espírito Santo sobre essa pessoa. Mais Espírito Santo sobre essa pessoa. Continue falando, continue falando, continue fluindo. O Espírito Santo está movendo você neste momento. Não deixe ser bloqueado pela sua mente, não deixe ser bloqueado pela dúvida. Continue fluindo em novas dimensões do mundo espiritual. Ambrostere combre sore cabrandere condere sure rebecandaravasso. Ante combrastere condere brastere condre sore combrestere condre sure rebecandaravasso. Ante combrastere prustere condere sure rebecandaravasso. Você que está falando em línguas, eu te convido a continuar falando comigo. Arebrostere combrandere combressore condere sure cabraste. Ante combrastere condere sure rebecandaravasso. Ante combrestore cambre sore combre. Ande brustere brostere cambrestere condere brustere candaravasso. Aleluia, Espírito Santo. Asterebron cremante, amprodit caprondege, astere condere brustere brustere candere so, are brustere combrante, sore rebecandere brustere candarava so, ambreste omde sore cante, prostere brustere candarava so. Aleluia.
Te mande campros te mande este omdere cande afronde este canto brastere monde candere surere becandaravasso. Ah, você que já está falando, eu espero o seu testemunho. Eu espero o seu testemunho nos comentários. Você que não falou ainda, continue falando. Até você crer nessa palavra que foi ministrada ao seu coração ao ponto de falar, ao ponto de começar a fluir. Ouça quantas vezes necessária for, 1 mês ouvindo essa mensagem, 2 meses ouvindo essa mensagem. Ouça até que você comece a falar. Coloque uma meta. Eu vou ouvir essa mensagem até dessa mensagem aqui mesmo eu começar a falar em outras línguas.